Recentemente eu recebi num grupo de WhatsApp um quadrinho que eu achei bem interessante, mostrando algumas tragédias anunciadas pela grande mídia, pelas correntes, seja lá o que for, ao longo das últimas décadas. Por exemplo, nos anos 60 se falava que o petróleo iria acabar em algo como 10 anos. Nos anos 70 se dizia que teríamos uma nova era do gelo em pouco mais de 10 anos. A ameaça nos anos 80 era a chuva ácida que ia acabar com as plantações. Nos anos 90 se falava da camada de ozônio, ia ser uma tragédia porque tem um buraco na camada de ozônio e nós receberíamos raios ultravioleta de forma direta e ia ser muito ruim. Na virada, no começo dos anos 2000, a grande questão era a camada de gelo que iria desaparecer em poucos anos. Felizmente, nenhuma dessas se revelou verdade e não foi o fim da nossa espécie. Falando em espécie, esse aqui é o canal Sapiens. Aqui nós falamos de fatos e curiosidades dessa nossa espécie. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa um like pra gente, tá bom? Falando-se em catástrofe anunciada, uma das primeiras que se tem notícia em larga escala foi um estudo publicado no século XIX pelo matemático e pastor anglicano Thomas Malthus. Um inglês que fez um estudo em que ele levantou a hipótese assustadora de que a população crescia em uma progressão geométrica, enquanto a capacidade de se produzir alimentos crescia numa progressão aritmética. Ora, em algum momento, essas curvas iriam se encontrar e seria uma tragédia grande da população por causa de uma grande fome. Isso acabou não se revelando verdade porque embora os cálculos estivessem corretos, haviam premissas erradas dos dois lados da equação. Primeiro, quanto ao crescimento da população. A população não crescia constantemente numa progressão geométrica, porque tinha fatores como guerras, epidemias, mais tarde o próprio controle da natalidade, que fez com que o crescimento não fosse exatamente numa progressão geométrica. Por outro lado, revoluções tecnológicas fizeram com que a capacidade de produzir alimentos crescesse de uma proporção muito maior do que uma simples progressão aritmética. Então, para nossa sorte, isso não se revelou verdade. Bem mais tarde, nos anos 70, publicações muito importantes, muito conceituadas, como por exemplo a revista Time, estampou em suas manchetes o alerta, baseado em estudos científicos, de que nós estávamos na iminência de uma nova era do gelo, que em breve teríamos gelo cobrindo todo o planeta. Podia ser uma tragédia para nós. Também não se revelou verdade. Falamos também dos anos, não sei, por várias décadas, mas eu destaco aqui manchetes dos anos 80, dizendo que até meados da década de 10 do século 21, o petróleo acabaria, nós tínhamos que buscar alternativas. Ora, mas o que isso gera? Qual é a apreensão? Para onde vai? Ora, isso eu estou anunciando escassez. Quando eu tenho uma escassez anunciada, eu gero especulação. Especulação mexe com o mercado. Quando se mexe com o mercado, tem gente que ganha, tem gente que perde. E quando se fala em mercado de petróleo, nós falamos de muito dinheiro. Mas isso também não se revelou verdade. Mais tarde, já nos anos 90, se falou da camada de ozônio, que estava acabando, tinha um buraco enorme na camada de ozônio, notadamente na Antártida, o que faria com que os raios ultravioleta atingissem a Terra de maneira muito mais direta e poderia ter consequências catastróficas. Ocorre que mais ou menos na mesma época em que isso era anunciado, era o fim da patente de alguns gases, especialmente gases refrigerantes, como os freons, o freon 12, por exemplo. E olha uma coisa interessante, né? O freon custava naquela época mais ou menos $1,70 por quilo. E com o fim da patente, esse preço poderia até cair ainda mais. Porém, o substituto dele, que não agredia a camada de ozônio, que era o R-134, ele custava quase $20 por quilo. O fato é que, por uma enorme pressão para salvar o planeta, a legislação obrigou a que não se usasse mais o freon, passasse a se usar o novo gás, que tinha uma patente novinha, e o que aconteceu? Foi salva a camada de ozônio. Ninguém mais fala nisso, aparentemente o problema foi embora. Mas veio a virada, então, para o século XXI, vieram os anos 2000. E logo no começo dos anos 2000 nós fomos surpreendidos com uma assustadora revelação através de um documentário, Uma Verdade Inconveniente, do ex-quase futuro presidente dos Estados Unidos, Al Gore.
realmente um cenário catastrófico em que previa coisas como, por exemplo, o fim da neve no Kilimanjaro, na África, tal. Coisas que não se revelaram exatamente dessa forma. Muito do que foi dito das previsões ainda não estão acontecendo e nem dando sinal de acontecer. Ou quer dizer então que eu estou dizendo que isso tudo é mentira? Não, não, jamais. Eu não tenho capacidade técnica para desmentir esse tipo de coisa. Mas eu começo a ficar um pouco assustado quando a gente vê muitas publicações dizendo que não, o aquecimento global provocado pelo homem é quase que uma unanimidade científica. Algo como 97% da comunidade científica endossam essa tese. Eu não vou falar muito sobre isso porque eu não tenho capacidade técnica, mas escuta o que diz aqui o professor doutor em climatologia, Ricardo Felício. Olha o que ele fala a respeito. É interessante que o meteorologista John Coleman dos Estados Unidos, que é o fundador aí da Weather Channel, por exemplo, ele dá risada disso daí. Ele fala assim, 97% dos cientistas receberam dinheiro público para falar sobre esse assunto, né? O Legacy-Son e o Brights fazem um levantamento de mais de 13 mil pesquisas e perceberam que menos de 1% dessas pesquisas que eles tanto falam realmente atribui mudança climática ao ser humano. E ainda por cima através de modelos de computador, não da realidade. Mais de 66% deles não põem a mão no fogo, falar nós precisamos fazer mais pesquisas, ou seja, pegar mais dinheiro para continuar as suas lindas e belas carreiras, né? Então, isso tudo... Porque tem esse ponto também, né? O aquecimentismo, ele é muito lucrativo, né? Para muita gente. Para tudo. Então, virou uma indústria acadêmica, uma indústria de mega capital internacional, né? Que a gente pode até abordar depois na parte de geopolítica. Então, tem gente que está faturando com isso. Mas, digamos que a tese realmente está correta, o aquecimento global está em curso e ele é provocado pelo homem. Para nossa sorte, nós temos grandes instituições, como, por exemplo, as Nações Unidas. As Nações Unidas encamparam esse discurso e estão tomando as rédeas, estão tomando a frente das ações para, mais uma vez, salvar o planeta. Eles tiveram algumas oportunidades, por exemplo, desde a sua criação, em 1945, de mostrar eficiência. Por exemplo, para se evitar guerras, para se resolver conflitos. Esta foi um dos motivos que levou à criação da ONU. Mas pelo que vocês estão vendo aí na tela, não é bem assim, os conflitos não foram plenamente evitados de lá para cá. Uma outra grande missão da ONU seria, através de uma de suas agências, a FAO, combater a fome no mundo. Ora, de 1945 para cá, nós estamos chegando perto aí de 80 anos em que essa agência está combatendo a fome, e o que nós temos observado é que nos últimos 4 anos a fome no mundo vem crescendo, segundo a própria ONU. Mas, segundo a própria ONU, também um dos causadores são justamente as mudanças climáticas. Ok, e como é que a ONU está fazendo então para combater essas mudanças? Tem uma série de iniciativas. Nós estamos em vias de ter agora, por exemplo, a COP28, a 28ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, que é a principal cúpula da ONU para debate sobre questões climáticas. Se ela é a 28ª, significa que antes tivemos 27 que ainda não salvaram o planeta e também não mostraram algo claramente, nenhuma ação contundente no sentido de reverter este quadro de mudança climática, aquecimento global provocado por gases de efeito estufa emitidos pelo homem. Não, isso não aconteceu, eles não reverteram ainda, mas já existe contribuição financeira substancial. Nós estamos falando, por exemplo, de um fundo de 100 bilhões de dólares só para combater essas questões, para atacar essas questões. Olha que interessante. Começamos a entrar em algo que começa a fazer sentido. Dinheiro. Existe, como o próprio Ricardo Felício falou, vocês viram recentemente, uma enorme indústria vendendo soluções, criando problemas, dando sugestões, fazendo estudos e mais estudos e distribuindo fartamente dinheiro em uma série de, por exemplo, ONGs que estão alinhadas com esse discurso. Nós temos aqui perto aqui na nossa casa, aqui no Brasil, nós temos exemplos do que se faz com esse dinheiro.
A CPI das ONGs, por exemplo, está revelando. Dá uma olhada nos dados que estão aqui na tela, por exemplo. É estarrecedor. Combate-se o aquecimento global? Não sei exatamente, mas que tem muita gente ganhando dinheiro, tem. E a mentalidade que se vê muito é de onde que eu posso tirar uma vantagenzinha. Quer ver? Por exemplo, vamos lá, vamos falar da Cúpula das Nações Unidas para o Clima. Vamos falar só da delegação brasileira. São muitos países, vamos falar só da delegação brasileira. Ora, de membros do governo, são 400 pessoas. No total, a comitiva brasileira chega a ter 2.400 pessoas. Então, já de cara, você vê 2.400 pessoas se deslocando, não a pé, mas de avião, queimando combustíveis e jogando gases de efeito estufa na atmosfera. E outra, uma reunião de cúpula, a mim, pressupõe assim, um petit comitê, algumas pessoas com alto poder de decisão tomando realmente decisões para corrigir os rumos do planeta. Ora, mas como é que eu vou fazer uma reunião de cúpula em que um dos países apenas leva 2.400 pessoas? Essas reuniões serão feitas onde? Em estádios? Que reuniões são essas? Ou parece muito mais um trenzinho de alegria, um oba-oba, com muito discurso, pouca conclusão e muita gente ganhando dinheiro ou descobrindo formas de ganhar dinheiro. Por exemplo, que está correndo as redes sociais com bastante força esses dias aqui, é a declaração do governador, nosso querido estado do Amazonas. Né? Ele encontra um caminho para, como é que eu faço para tirar algum dinheiro? Olha que declaração esdrúxula. Nós vamos ter uma reunião com a Amazon, que é uma grande empresa do Jeff Bezos, com o objetivo de fechar parceria. A Amazon usa o nome do Amazonas, usa o nome da Amazônia. Quanto é que a gente ganha por isso? A gente quer saber. Esse é um dos questionamentos que a gente vai fazer lá na COP. Ok, pode ter sido uma declaração esdrúxula de um político e num momento infeliz, ou como se diz no Amazonas, um momento de leseira, não era bem isso. Não, produziram um vídeo com essa tese e dizendo, em outras palavras, como é que eu ganho o meu. Ah, Jeff, você já me viu do espaço, do foguete e até voando de helicóptero, mas ainda não me conhece de verdade. Eu sei que você é dono da Amazon e que temos muito em comum. Você distribui milhões de produtos e tem o maior parque de logística do mundo. Eu produzo ar puro para todo o planeta e tenho a maior biodiversidade da Terra. Se a sua empresa parasse, Jeff, muita coisa ia atrasar. E se eu parasse, o clima ia esquentar. Se a sua empresa é a mais valiosa de todas, o meu valor é incalculável. E já que você usa o meu nome e eu nunca ganhei nada com isso, vem aqui me conhecer de perto, Jeff. Essa postura de esperteza e de tirar dinheiro, porque se alguém paga, se alguém está recebendo, alguém está pagando. Esse dinheiro vem de algum lugar. Quem produz é governo? Não, o governo não produz dinheiro. Quem produz são as cadeias produtivas, é a indústria, é a agricultura, é o comércio, é quem trabalha. Essa gente paga imposto. E é esse dinheiro que vai ser fartamente distribuído em algum lugar para gente que não produz muito além de estudos que embasem essas teses. Então, antes de vir com esse discurso pidão, Amazônia, quanto é que a gente ganha por isso? Vamos prestar atenção no que está acontecendo ao redor, vamos procurar fazer o nosso papel, não para salvar o planeta, mas para fazer a nossa pequena contribuição dentro de nossa esfera de atribuições. Como eu imagino fazer isso? Informação de qualidade. Hoje nós temos acesso à informação descentralizada e distribuída. Nós não dependemos mais da grande mídia. Nós podemos buscar aquilo que faz sentido para nós mesmos. E acima disso, temos que ser sapiens. Vamos nos inscrever aqui no canal Sapiens, deixar o like pra gente. Obrigado.